essência na cultura popular. Direitinho cacique, da boca da égua reside, hoje chama, vem sambar. Alô, minha escola, vamos cantar, porque a hora é essa. De Portugal partiu a vela, Padre Jesuíta que chegou e ficou a Santa Cruz para nossa proteção. Olha forte, São José. Agora vamos colocar as políticas públicas na avenida, né, com carro alegórico e tudo. E trazer à tona esse direito à tradição e à ocupação dos espaços urbanos através de uma história de 20 anos do Bloco Bisnetos de Cacique, que trouxe o carnaval para Bertioga e continua atuando. E é óbvio que a gente não tem a menor intenção de minimizar toda a complexidade que esse tema abriga. O Bisnetos tem manifestações muito lúdicas, é um carnaval diferente do que a gente vê em festividades mais dispendiosas, nos grandes centros. E isso acaba trazendo um público bem familiar e inclusivo. Idosos, cadeirantes, pessoa não andador, carrinho de bebê, tudo se inclui nessa narrativa, né, do bloco. E com isso, ele se distancia das festividades mais dispendiosas e cria um senso de pertencimento na população. Todo mundo se sente incluído, valorizado. E em um cenário que o carnaval virou uma mercadoria turística, nesse caso, o fator humano ainda prevalece. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco também do Plano Municipal de Cultura, que é o arcabouço, é o único marco legal que contempla esse tipo de atividade. Mas, para a gente ver como que a gente chegou aqui, vamos ver o carnaval lá através da história, quando o cristianismo adotou as práticas, né, de origem pagã. Então, eram rituais de reversão, basicamente contemplando a natureza, a fartura, e o calendário cristão acabou assumindo isso e trazendo essa festividade mais ou menos do jeito que a gente conhece agora, para marcar um período anterior à Quaresma. E aí misturava o sagrado e o profano, e a gente via uma abolição das hierarquias, era quando todo mundo podia ser o que queria, já desde aquela época. Mas para a gente não precisar estudar muito, existe uma pintura de um belga, né, o Bruegel, que ele retrata o carnaval e a quaresma, nessa mistura de sagrado e profano, através de muitos simbolismos. E traz também as questões econômicas dessas diferenças que aconteciam na Idade Média, nos Países Baixos. E aí, vindo mais para o nosso cenário atual, passando por Mikhail Bakhtin, a Claudiana Soerensen, quando ela descreve no livro dela as manifestações, a carnavalização dos eventos, ela vai pesquisar o Bakhtin e percebe que já no período medieval ele tinha esse caráter organizado e coerente de tentar entender as dinâmicas do mundo. E aí a gente chega em Foucault, que percebe que, além disso, existe uma forma, dentro do carnaval, de desafiar o poder do Estado. E isso acaba chegando no Brasil, vem de Portugal, que já tinha adotado o intrudo, mas dentro do calendário religioso deles. E isso chega aqui, e no Rio a gente percebe rapidamente, né, no século XIX, que a população toma conta das ruas nesse período, contando histórias diversas, né? Então, existem vários jogos dentro das casas e também nas ruas. E o Felipe Ferreira, aí, para quem gosta de carnaval, uma leitura bastante interessante, no livro de ouro do Carnaval Brasileiro,
ele demonstra claramente a diferença entre o que acontecia dentro dos salões e o que ia acontecer na rua. E também as tentativas de regularização, né, de botar uma ordem na bagunça, disciplinar, trazer legislações, o que pode, o que não pode. E o carnaval sempre dando um jeito de escapar dessas dinâmicas, né? Porque, afinal de contas, ele não deixa de ser uma luta, né, de mostrar a realidade, não que as pessoas querem que a gente veja. E muitos especialistas se debruçam em várias áreas, né, na sociologia, na filosofia, para entender como que essa dinâmica se processa. E aí o Dario Luiz Paixão coloca em termos legais, né, como que o carnaval é conceituado. E em Bertioga, né, como que isso chega aqui? É um potencial bastante grande de transformação dos nossos espaços urbanos através da luta de entusiastas, né, que trazem isso para o dia a dia, mas dentro de um conceito que não é só os 15 minutos de fama. A quebra da hierarquia existe, as pessoas, às vezes, de um nível hierárquico social bem mais baixo, têm destaque, mas é durante o ano inteiro, porque é uma atividade que acaba juntando as pessoas dentro de propostas para trabalharem todo ano para que isso aconteça. E não é à toa que o Herbert, quando chegou em Bertioga, percebeu esse movimento, e para 2020 o tema vai ser Resistência Caiçara, que foi aclamado, a sinopse foi aclamada e aprovada na reunião de diretoria. E aí, como a história toda, né? Porque tudo tem que ser pago. E aqui o que a gente vê é uma corrida dos dirigentes atrás de fomento, porque não existem políticas públicas que contemplem o fomento. Então, cada um vai atrás de patrocinador. Não estou dizendo que seja bom, mas é impactante, é emocionante ver essa luta. O ideal é que pudesse ser um pouco organizado, e o planejamento e a organização ainda são que a gente percebe. E a gente vê um grande mecenato, marcas que já se autossustentam, acabam em prestígio para o bloco. E no Plano Municipal de Cultura, que é o único marco legal para as atividades aprovado em 2016, a população, no diagnóstico participativo, percebeu já essas vocações e potencialidades. Isso foi colocado no plano, nos objetivos 2, 4, algumas metas específicas, né, tanto com relação ao dinheiro, como democratização e geração de renda. E aí, para concluir, a gente chega na Isaura Botelho, a diva dos planos municipais de cultura, do Plano Nacional de Cultura, aqui na 8 do Dimensões da Cultura e Políticas Públicas, ela fala que a produção do conhecimento deve contemplar a vida efetiva cultural da população. E a gente, daí, percebe que o Bisnet de Cacique tem essa possibilidade de vida cultural da população através de escolinhas de percussão, de ações que ocorrem todo ano. Então, me despeço aqui, espero ter cumprido o tempo.